Olá pessoal, tudo bem? No último vídeo foi iniciada a intuição para o operador laplaciano, no contexto de uma função com esse gráfico e representando com um campo gradiente. E aqui iríamos pelo cálculo envolvendo isso. A função que tínhamos aqui era uma função de duas variáveis, definida como f de x e y, que neste caso seria igual a 3 mais o cosseno de x dividido por 2, multiplicado pelo seno de y dividido por 2. E o laplaciano que iremos definir com esse triângulo de cabeça para cima é um operador de f, e é definido para ser a divergência, então seria nabla vezes o gradiente, que é nabla de f. E duas diferentes coisas estão acontecendo aqui, e a primeira coisa que precisamos fazer é pegar o gradiente de f. Para isso, nós expandimos esse triângulo como um vetor cheio de operadores de diferencial parcial, parcial x e parcial y, e com o gradiente você visualiza multiplicando isso pela função. E se você fizer isso, iria aparecer com um vetor cheio de derivadas parciais. E então você pega a parcial de f em relação a x e a parcial de f em relação a y. Esses são dois componentes diferentes dessa função de valor vetorial que é o gradiente. E em nosso exemplo específico, quando pegamos a parcial derivada de f em relação a x, o que conseguimos é, bem, primeiro olhamos aqui. 3 parece uma constante, então nada acontece. O cosseno se divide no meio, e pegamos então 1 dividido por 2. E a derivada do cosseno é seno negativo, e seno y dividido por 2. Pois bem, y parece uma constante, então nosso seno de y dividido por 2 seria uma outra. Sendo assim, na nossa derivada, nós só mantemos essa constante ali. E depois, para o segundo componente, a derivada parcial de f em relação a y. 3 ainda parece uma constante, e agora nosso cosseno de x dividido por 2 parece uma constante. Porque no que se diz a y, x é uma constante, então o cosseno x é constante. E daí temos o seno de y, que tem uma derivada do cosseno. E também pegamos dele 1 dividido por 2. E quando você pega uma derivada de dentro e depois a de fora, é cosseno independente do que estava ali. Neste caso, então, fica y dividido por 2 e estamos multiplicando pela constante original, cosseno de x dividido por 2. E ainda temos nosso cosseno, já que era constante vezes variável, x dividido por 2. E esse, então, é o gradiente. E o nosso próximo passo aqui é pegar a divergência disso. Com a divergência, vamos pegar o operador del e pegar o produto escalar com isso aqui. Tendo um pouco de espaço agora, iremos pegar aqui um vetor, que é basicamente o mesmo que esse aqui. E eu digo vetor, mas é mais como se fosse uma coisa vetorial. E, pois bem, parcial x e parcial y. E agora vamos pegar o produto escalar com ele. Então vamos copiar ele aqui e vamos deixar um pouco mais de espaço aqui para podermos calcular. E, pois bem, quando você vai pegar esse produto escalar, você multiplica esses componentes no topo juntos. Então vamos pegar a derivada parcial em relação a x disso tudo, e quando você faz isso, você consegue... Bem, ainda temos aquele 1 dividido por 2, e depois a derivada negativa de seno dividido por 2. Então esse 1 dividido por 2 vai para fora quando você está pegando a derivada de dentro. E a derivada de cosseno negativo e seno negativo, o cosseno negativo do que está dentro, então x dividido por 2, e claro, vamos ainda multiplicar por isso. E isso parece uma constante, o seno y dividido por 2. E multiplicamos por isso, depois colocamos isso, porque ele é como um produto escalar. Você adiciona isso ao que parece quando você multiplica esses dois próximos componentes. Então vamos colocar aqui o 1 dividido por 2 e depois o cosseno de y dividido por 2, que quando feita a diferenciação, também teríamos 1 dividido por 2. E novamente, temos para fora o 1 dividido por 2. E a derivada do cosseno é seno negativo, então estaremos pegando o seno negativo e as coisas que estão dentro. Neste caso, y dividido por 2. E depois continuaremos multiplicando pela constante. No que se diz a respeito de y, cosseno de x dividido por 2 é uma constante. Então multiplicamos isso por ela e depois essa é a divergência do campo gradiente. Então, a divergência do campo gradiente de nossa função original nos dá o laplaciano. E, de fato, poderíamos simplificar isso aqui, pelos termos serem idênticos. Porém, o ponto principal desse vídeo é como você vai por esse processo, onde imagina pegar o gradiente de sua função e depois a divergência dela. E é isso que o operador de Laplace, o laplaciano, é. E é isso, pessoal. Espero que tenham aprendido e até a próxima.